PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso. Além de Bolsonaro, especialistas e políticos também falaram na possibilidade de fraude eleitoral. Vale lembrar que fraude eleitoral é a intervenção deliberada numa eleição com o propósito de impedir, anular ou modificar os resultados reais, favorecendo ou prejudicando alguma candidatura, partido ou coligação. Você, Figueiredo? Olha, pela definição, Vitor, que você está falando de fraude eleitoral, o que nós precisamos descobrir agora é se houve dolo, né? O que é o dolo? É a intenção do mal feito, porque a irregularidade aconteceu. Nós estamos aqui agora, um tweet que acabou de sair do Fábio Weingarten, ex-ministro das Comunicações, né? E agora na campanha do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, está aqui: cada enxadada uma minhoca. Bastou levantarmos os dados de Minas e os resultados confirmaram o tamanho do problema. Apenas entre os dias 7 e 14 de outubro, 90% das rádios exibiram 15.101, estamos falando de 7 dias, 15.101 inserções a mais para o PT. É um escândalo sem precedentes. E aqui ele coloca aqui as imagens e o resumo do quadro de Minas Gerais. Ou seja, não estamos falando de um assunto isolado no Nordeste. Nós estamos falando de forma generalizada. Agora, você imagina, Vitor, no estado onde nós estamos, onde a maioria das pesquisas, lembre, pesquisas que favoreceram o Lula no primeiro turno, mas estas mesmas pesquisas apontam um empate técnico neste momento. Ou seja, nós sabemos que a eleição está disputada. Os trackings das campanhas todas mostram uma situação disputada. Estatisticamente está difícil avaliar quem está na frente nesse momento. E aí você fala em Minas Gerais, o colégio eleitoral onde o Lula teve mais votos no primeiro turno. Você está falando de apenas em 7 dias, 15.101 inserções a menos para a campanha de Jair Bolsonaro. Isso precisa... isso não pode terminar com a exoneração de um servidor que, aliás, segundo o próprio TSE, nem tem nada a ver com essa história. Onde está a manifestação real do tribunal? O tribunal está dizendo que não tem absolutamente nada a ver com isso, Vitor. O tribunal está dizendo que não tem nada a ver com isso. Agora, se não tem nada a ver com isso, as perguntas que não calam, ora, por que tinha um servidor coordenando esse processo, se eles não são responsáveis por isso? Ora, quem envia os mapas para as rádios? Por que tantas rádios estão reclamando que recebiam informações erradas? Por que o servidor que coordenava esse processo, se o TSE diz que não tem nada a ver com isso, por que o servidor que coordenava esta área diz no seu depoimento que a fiscalização era falha e ele já havia reiterado inúmeras vezes desde 2018 isso para os seus supervisores? Ele deu nome aos bois. Não sei se a gente vai falar aqui dando nome aos bois e quem são os bois, mas nós precisamos continuar descobrindo e apurando quem são os responsáveis por isso, com uma tarefa muito difícil, Vitor: descobrir o que fazer. Porque, eu volto a dizer, o papel do Tribunal Superior Eleitoral é a condução do processo e a garantia de que nós teremos eleições limpas, justas, isônomas ou isonômicas, como preferirem, e nós não teremos. No domingo, essas eleições que nós teremos no domingo, se tivermos eleições no domingo, espero que tenhamos, já não serão mais desta forma. Não são mais justas. Quando apenas em 7 dias ou 14 dias um candidato tem 150, 15, 50 mil inserções a menos, não há justiça mais nesse processo. Não há isonomia. Isonomia significa que os dois lados têm a mesma condição. E não é essa a realidade que nós temos. E quem vai pagar por isso? Qual é a solução para isso? Ora, não tem como mesmo que você apurasse e chegasse à conclusão agora, com 2 dias faltando de inserções, mesmo que Jair Bolsonaro dominasse as inserções
isso não seria, ainda assim, isonômico. Por quê? Porque o processo de convencimento do eleitor, e é para isso que servem as propagandas servem para conscientização e convencimento, ele é um processo gradual, que deveria ter acontecido ao longo do tempo. Então, os horários de distribuição são horários estratégicos feitos dentro de uma campanha, as mensagens que são passadas, a comunicação. O eleitor não pode descobrir agora, 2 dias antes da eleição, porque ele sequer tem tempo para se comunicar com a sua sociedade no seu processo de convencimento. Então, o tamanho do prejuízo, como disse aqui o integrante da rádio que nós entrevistamos, o tamanho do prejuízo para a campanha de Jair Bolsonaro é enorme. Então, o que faz? Adia as eleições por mais 30 dias? Ora, nós já fizemos isso, inclusive no pleito passado, por um motivo muito menor. Inclusive sem razão de ser. Agora, nós vamos fazer isso, vamos deixar de fazer isso agora? Se fizermos, a pergunta que eu me faço é: o Brasil sobrevive a mais 30 dias nessa tensão? Você que está em casa, com o coração na mão, você sobrevive a mais 30 dias? O que será que farão nesses 30 dias? Repare, Vitor, hoje eu estou fazendo muito mais pergunta do que dando respostas, mas é porque eu acho que o momento é um momento de questionamento. Mas olha que loucura, Vitor. O exonerado informa a Ludmila Boldo sobre a fraude, né, que é a supervisora dele. Ela é casada com esse Paulo Leonésio Maluf, que é assessor do Alexandre de Moraes, foi ex-chefe de gabinete e filha, ao que me consta, do Paulo Osmar Boldo, que é ex-diretor dos sindicatos bancários do ABC, né? E também, segundo informações que recebemos até o momento, ele seria o pai dessa servidora, a quem foi denunciado, é uma pessoa bastante influente no PT de São Paulo e fundador seria, segundo consta, também informações precisam ser verificadas, mas fundador do Bancop, que é aquele mesmo do caso do Triplex. E ela foi empossada no TSE pelo ministro Mauro Luiz Campbell Marques, que foi indicado por Lula, né? E também já foi, inclusive, homenageado pelo Alexandre de Moraes recentemente. Ela é escrevente técnico no TJ de São Paulo e foi para Brasília para ganhar o dobro. E aí, aqui, conjectura, né, a pedido do próprio marido, assessor do Alexandre, talvez. Mas, enfim, são todas essas questões, são mera coincidência. Fiquem absolutamente tranquilos que a democracia brasileira segue em normalidade. Claro que tudo isso aqui precisa ser verificado, mas está tudo normal. Tudo normal. Indeferido o pedido e determina que a extração das cópias remessa para o inquérito ilegal 4874 para investigar todo mundo que está denunciando o radiolão. Então, chama a polícia, que a polícia prende a vítima. Então, é isso aí que a gente vive no Brasil. Esse é o estado da normalidade, essa é a democracia, é o Estado Democrático de Direito.